Olá, professores, eu sou Luiz Roberto, PCNP de Biologia, da Diretoria de Ensino de Sorocaba, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre adaptações curriculares. Eu trago para vocês uma adaptação da disciplina de Biologia do caderno do aluno do segundo ano. Como vocês podem observar nessa primeira tela, nós vamos discutir sobre noção de célula, estrutura básica das células e núcleo celular. Vejam que nós trabalhamos especificamente com o aluno onde nós fizemos um estudo de caso. Então, como vocês podem observar na tela seguinte, é um aluno do ensino médio, da segunda série. Eu trago para vocês a avaliação do professor especializado. Então, é muito importante que nós conheçamos o aluno para desenvolver as adaptações necessárias ao nível cognitivo desse aluno. Então, eu trago para vocês o caso do aluno MX. Ele é um aluno que não é questionador ou crítico, aceita em geral o que lhe é imposto, demonstra dificuldade em expor as suas ideias de forma clara, às vezes responde apenas que não sabe, relata com poucas palavras os acontecimentos do seu cotidiano, as habilidades acadêmicas. Então, como nós podemos observar na tela seguinte, esse aluno tem boa memória visual, tem facilidade de aprendizagem de novos conteúdos, quando é realizada visualmente nas modalidades interativas, audiovisual, computador, filmes, figuras e PowerPoint. Consegue responder verbalmente o que visualizou, demonstra pouco interesse pela área acadêmica, tem dificuldade de sustentar o foco, demonstra constante dependência dos colegas. Então, para esse aluno, nós vamos realizar uma adaptação curricular sobre a noção de célula, estruturas básicas da célula e o núcleo celular. Segundo a percepção dos professores que lecionam para esses alunos, como vocês podem observar na tela seguinte, ele lê com dificuldade, a hipótese de escrita que ele se encontra é silábico com valor sonoro, faz leitura de imagem, tem boa comunicação oral, apresenta dificuldades de abstração, assimila conteúdos básicos, não realiza cálculos matemáticos. Visual, mas ele não memoriza rótulos. Então, para esse nosso aluno, nós vamos fazer a adaptação da aprendizagem número 1, a organização celular da vida. Como vocês podem ver na tela seguinte, nós vamos contemplar algumas habilidades que estão expressas no currículo, no caderno do aluno, para esse aluno, que é a organização celular como característica fundamental da vida, identificar elementos básicos que compõem a célula. Vamos lembrar que esse aluno vai, assim como os demais, ele vai ter que desenvolver algumas habilidades. Então, como vocês podem observar na tela seguinte, essas habilidades: construir o conceito de célula como unidade fundamental de um organismo vivo, reconhecer o esquema de uma célula eucariótica e diferenciar suas estruturas básicas, estabelecer o conceito de cromossomo e gene, estabelecer relação entre texto e ilustrações, ler e escrever e desenvolver a coordenação motora fina. Vamos lembrar que esse aluno tem dificuldades ainda com a leitura e com a escrita. Portanto, para iniciarmos aí a nossa adaptação, nós vamos utilizar sempre textos muito curtos. Não podemos ter textos longos, porque ele vai precisar de auxílio de alguém para ler os textos, um colega para ler os textos com ele. E também esses textos não podem constar com muitas informações, porque ele vai ter dificuldades. Então, como vocês podem observar, nessa tela de início, nós temos lá a célula, é a unidade básica da vida. Organismos vivos são formados por células. Observe o esquema abaixo. Aí nós temos um esquema com as células e com o organismo. Notem que normalmente nós faríamos a seguinte exclamação: a célula é a unidade básica da vida, todos os organismos são formados por célula, com exceção dos vírus. Ocorre que esse aluno ele tem alguma dificuldade para fixar conceitos. Então, esses conceitos eles têm que vir pouco a pouco. Nós primeiro vamos desenvolver o conceito de célula, para depois, num outro momento, nós desenvolvermos o conceito de vírus. Vamos aqui, o foco é o conceito de célula. Podemos observar, as células são estruturas muito pequenas e só podem ser visualizadas com a utilização do microscópio. Nós temos a imagem do microscópio e uma imagem de uma célula. A primeira atividade para esse aluno é escrever as palavras acima. Então ele vai escrever microscópio e vai escrever célula. Nós estamos falando de um aluno que não é plenamente alfabetizado. Então, além de inserirmos conceitos biológicos, nós temos também que ajudá-lo no desenvolvimento da leitura e da escrita. Posteriormente,
nós temos lá um esquema de célula, onde nós temos basicamente a célula ovo composta de membrana, citoplasma e núcleo. Posteriormente, o aluno vai ter que, além de observar o esquema, diferenciar essas estruturas, ele vai escrever o nome dessas estruturas logo abaixo. Então, escreva o nome das estruturas básicas da célula. Aí ele vai escrever citoplasma, núcleo e membrana. Posteriormente, nós vamos evoluir nesses conceitos. Então, vamos agora trazer para esse aluno, ele já tem o conceito de célula, nós vamos desenvolver o conceito do núcleo. Vamos ampliar esse conhecimento biológico dele. Então, no núcleo das células, encontramos cromossomos, responsáveis pelas características dos seres vivos. Como vocês podem observar na tela, nós temos aí a estrutura de uma célula, onde o núcleo está evidenciado, e posteriormente o cromossomo e logo um gene. Então nós vamos desenvolver. Lembrando que esse aluno, ele é altamente visual, embora tenha grandes problemas na escrita. Então nós continuamos lá tentando desenvolver a escrita desse aluno e inserindo, juntamente com isso, novos conceitos. As características dos seres humanos e dos outros seres vivos encontram-se nos cromossomos da célula. Aí nós temos uma imagem de um ser humano, das células, e depois, fora dessa célula, evidenciado o cromossomo, que é a estrutura que nós estamos tentando trabalhar com ele. Posteriormente, nós vamos falar de característica. Veja que característica, muitas vezes, até para os alunos que estão lá no primeiro ano colegial, quando você vai trabalhar, e você fala de características, ele consegue diferenciar as características, por exemplo, geográficas, ecológicas, mas quando você traz isso para o ser humano, ele tem alguma dificuldade, né? Então nós temos que trabalhar a palavra característica para que esse aluno se aproprie desse conceito para depois você desenvolver os conceitos biológicos. Então, na próxima tela, nós trazemos aí um quadro da Tarsila do Amaral, um quadro famoso, né, Os Operários, de 1933, onde nós vamos observar algumas características e elencamos aqui, por exemplo, como a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, o tipo de cabelo, forma do nariz, forma dos olhos, forma dos lábios e tamanho das orelhas. Com isso, além de inserir o conceito de característica, nós procuramos aí desenvolver também a questão leitora com esse aluno. Posteriormente, nós trazemos uma atividade, né? Então, veja que nessa tela nós temos aí um caça-palavras. Vamos identificar agora algumas palavras encontradas nos textos anteriores, ou seja, os textos que já foram lidos, e o aluno vai ter que encontrar essas palavras. Nós temos um banco de palavras com cromossomo, célula, organismo, núcleo, microscópio, membrana, citoplasma e características. Vejam que nesse caça-palavras as letras aí se repetem, né? Isso é feito realmente para que ele consiga evidenciar as palavras escritas, porque vamos lembrar que esse aluno é silábico com valor sonoro. Posteriormente, que nós trabalhamos o conceito de características, nós vamos continuar inserindo, imprimindo e ampliando esse conceito com o aluno. Então, todas as características dos seres vivos são determinadas por parte dos cromossomos, chamada gene, como nós podemos ver nessa tela. Então, nós temos aí um cromossomo evidenciado, né? E esse cromossomo é colorido, como se cada parte colorida fosse um determinado gene. Aí o aluno vai ter que escrever. Então, escreva algumas características que você observa em seus pais. Então, ele vai observar as características que nós já trabalhamos anteriormente e vai elencar aí, vai escrever as características que ele observa dos pais que são muito próximos a ele. Posteriormente, para desenvolver a coordenação motora fina, que no caso desse aluno não é bem desenvolvida, nós vamos trabalhar com desenho, né? Então ele vai ter que esquematizar e identificar as estruturas básicas de uma célula. E ele vai fazer isso com desenho, desenhando uma célula ovo e elencando as estruturas dessa célula. Posteriormente, ainda nós continuamos aí firmar o conceito de característica. Agora que você sabe o que é característica, como nós podemos observar nessa tela, destaque 3 características do ser humano que você observa na ilustração. Aí nós temos uma foto com várias pessoas de várias etnias, né? E ele vai ter que elencar algumas características aí que ele observa nesses seres humanos. E depois aqui a referência, obviamente, do caderno do aluno, onde nós trabalhamos essa situação de aprendizagem. Quero lembrar que, apesar de esses conceitos serem muito básicos, eles vão fazer diferença para esse aluno ao final do trabalho, porque ele vai conseguir ampliar o seu universo, né, o seu de conhecimento sobre a biologia e sobre células. Pode parecer que esses conceitos são muito básicos, mas para esse aluno vai fazer a diferença. Obrigado.